Boa tarde. Meu nome é Claudete, eu sou trabalhadora e palestrante do CELI e vim hoje apresentar uma breve palestra a respeito da estranha moral, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler este capítulo para vocês, pequeno, e depois então vamos conversar um pouquinho a respeito dele. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odiar a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e aos seus filhos, a seu irmão e irmã, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Isso é São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Pois diz, aquele que ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou sua filha mais do que de mim não é digno. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Ora, por que estranha moral? Esses capítulos e versículos escritos por Lucas e Mateus, eles estão na Bíblia, né? E são reproduzidos no Evangelho. O que existe no Evangelho é que o Evangelho dá uma interpretação a esses capítulos e esses versículos. Diga-se que Jesus jamais escreveu nenhuma mensagem, mas a gente, como espírita, sabe que os seus apóstolos psicografaram várias mensagens de Jesus, além de lembrar das passagens, né, com os quais Jesus compartilhou a sua vida. Muito bem. Odiar. Vamos começar por aí. Odiar não é na palavra de Jesus, ou não tem na palavra de Jesus o mesmo significado que existe em português, o termo odiar. Lembrando que Jesus falava em aramaico, né? Então as palavras e também os seus apóstolos falavam em aramaico, né? E as traduções que foram acontecendo foram dando sentidos diferentes ao que realmente queria dizer. Odiar em aramaico e também em grego, ele significa amar menos. Amar menos. Muito bem. Essa estranha moral começa pelo odiar. Ora, Jesus é uma pessoa que durante toda a sua vida só ensinou a caridade, o amor, a compreensão e o respeito. Amai o teu próximo como eu vos amei. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, fora da caridade não há salvação. Tudo que Jesus fala, ele sempre fala
sobre o amor. Então ele jamais poderia dizer para odiar o seu pai e a sua mãe. Se ele diz, honrai pai e mãe. Bom, esse capítulo, ele primeiro mostra que não foram essas as efetivas palavras de Jesus. Mas ele é muito extenso. Ele tem várias interpretações. A primeira delas, quando a gente fala nesse odiar pai e mãe, nós podemos pensar o seguinte: como eu interpreto o amor? Quando nós nos relacionamos com alguém, nós queremos que essa pessoa nos ame, mas nós queremos que ela nos ame da forma que nós entendemos, como nós queremos, e não como ela pode amar. A nossa vida aqui na Terra, essa união com todas essas pessoas, tem um motivo. E o motivo é o crescimento. E o motivo é o aprendizado. Então, nós temos que renunciar à forma com que nós exigimos que os outros nos enxerguem. Nós temos que renunciar à maneira de colocar numa outra pessoa a sua felicidade. Ou melhor, a nossa felicidade. Nós aprendemos que as pessoas precisam nos servir como nós queremos e não como elas podem. E se elas não nos servem como nós queremos que elas nos sirvam ou nos amem, nós não amamos mais. Ou seja, nós não respeitamos o nosso próximo, porque cada um tem uma maneira de expressar os seus sentimentos. E mesmo que essa maneira venha que eu venha me sentir ferido por isso, eu devo respeitar e amar de qualquer maneira. Veja bem, quando nessa discussão de odiar ou de amar menos, também, além da forma com que nós exigimos que as pessoas nos amem, e que é errado, porque eu não posso exigir que tu me ames da forma como eu quero, e sim da forma eu posso aceitar o teu amor da maneira que tu tens para me oferecer. E quando as pessoas se derem conta desse tipo de sentimento, ou desse tipo de respeito, as relações vão ter outro sentido. Tu não é mais o que eu quero que tu seja, mas tu és o que tu és. E o teu estar comigo é um presente para mim. E eu devo respeitar, amar e ter consideração. Adiante, ele nos fala em abandonar. Ele diz: aquele que houver deixado pelo meu nome a sua casa, o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, ou a sua mulher, ou os seus filhos, ou a sua terra, receberá em cêntuplo tudo isso e terá por herança a vida eterna. Se Jesus vem e diz: abandona, tu tem que abandonar a tua família, porque só assim eu vou te dar a vida eterna. Não pode ser verdade. Ele não vai dar para nós a vida eterna se nós abandonarmos a nossa família. O que significa isso? É extensíssimo também.
que está dentro da estranha moral. Jesus não mandaria fazer isso. Mas eu pergunto, quando a gente casa e sai de casa, a gente não abandona pai e mãe? A gente não abandona irmãos? E quando os filhos casam, eles não nos abandonam? E quando nós viajamos e vamos morar em outro lugar, em outra cidade, em outro país para trabalhar, não abandonamos a nossa família, os nossos amigos, os nossos familiares? Abandonar não é emocional. O abandono é físico. Este abandono acontece todos os dias, em todas as famílias. Quando o filho vai para o exército lutar pela pátria, ou vai para uma guerra, ele não abandona a todos. Ele não abandona a sua família pela sua pátria. Veja bem, nós fazemos isso. Mas o abandono é físico, ele não é emocional. Jesus nunca disse isso. Este abandono, essa palavra abandonar, não, é deixar. Deixar para lá. Não é abandonar. Porque o amor, a oração, o respeito, o carinho permanecem. E é ele que faz o movimento. Não é o físico que faz o movimento. Então aqui eu chamo a atenção que ele diz aos profetas e aos seus seguidores que só poderia ser discípulo aquele que abandonasse, ou que deixasse para lá, deixasse, né, de lado e o seguisse. E não é isso que fazem os padres, os doutrinadores, as pessoas que vão a outros países catequizar os povos, que vão levar trabalho, caridade, amor para outros povos, outros lugares. Elas não deixam também? Quem são essas pessoas? Quem somos quando deixamos tudo de lado para estar com Jesus, para levar a palavra de Jesus adiante? Quando paramos para vir aqui conversar um pouco, estamos levando a palavra de Jesus. E é isso que nós precisamos pensar. No sentido efetivo, nós nos separamos. Hoje, meus pais. Na próxima encarnação, meus filhos, meus amigos. Mas Jesus está acima de tudo isso. E realmente eu preciso amá-lo mais do que amo a minha família. E se eu tiver que deixar para divulgar, para seguir o chamado de Jesus, eu vou fazer. E todos vamos fazer. Porque ele vai chamar cada um no seu momento. E no momento em que ele puder ir efetivamente ao encontro de Jesus. Então a estranha moral, ou a estranha moral, ela tem que ser lida com muito cuidado. E nunca esquecer de que o que está na Bíblia e o que está escrito aqui vem de várias traduções, de inúmeras traduções. E toda vez que for colocado
em nome de Cristo, o ódio, o preconceito, o desrespeito ao próximo, tenham certeza, não é a palavra dele. Jamais será a palavra de Deus, jamais será a palavra de Jesus. Por hoje é só. Muito rápido, muito breve, algumas pinceladas para pensar. Tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.